Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula 10 do curso de Gestão da Qualidade. Falando então, continuando nosso assunto sobre as ferramentas da qualidade, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta muito legal, muito comum, muito conhecida, que é o diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito, ele também é chamado de diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe. O diagrama de causa e efeito ele foi então feito para representar a relação entre efeito e as possíveis causas daquele efeito. Inicialmente, o diagrama era conhecido como 4M, porque ele tinha algumas causas primárias começadas com a letra M: material, método, máquina e mão de obra. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre o que vem a ser essas causas primárias. Mas, atualmente, nós temos mais duas causas que levam aos efeitos no processo industrial, aos efeitos de algumas problemáticas, de algumas relações empresariais, que também são meio ambiente e medidas. Então, deixou de ser 4M para ser 6Ms. Então, pode ser conhecido como diagrama de 6Ms, pode ser conhecido de diagrama de causa e efeito, pode ser conhecido como diagrama de Ishikawa, pode ser também conhecido como diagrama de espinha de peixe. A gente vai ver por que tem esses nomes aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Olha aí, por que ele é conhecido como diagrama de espinha de peixe? Porque ele fica, quando a gente termina de fazer o diagrama, ele fica parecendo uma espinha de um peixe, não é? Aqueles ossos da espinha de um peixe. Onde nós temos as causas primárias, 6 causas primárias, por isso também chamado de 6Ms, né? E as causas primárias todas chamadas com a letra M, né? Máquina, método, material, medida, meio ambiente, mão de obra, e tudo isso levando a um certo efeito. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor. Olha aí uma outra imagem mostrando essa espinha de peixe aí, fica mais claro, né, gente? Essa imagem ficou bem legal. Vai mostrar mão de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, métodos, medição e tudo isso levando a um efeito lá na cabeça do peixe. Esse diagrama conhecido como diagrama espinha de peixe. Vamos entender então essas causas, chamado de causas primárias, também chamado de principais categorias, né, famílias de causas. Então, para compreender um pouquinho melhor cada uma dessas causas, a gente vai entender, para a gente poder entender melhor essa ferramenta, vamos tentar entender o que vem a ser essa causa método. Então, a gente pode dizer assim, que o efeito, um erro, uma problemática, alguma coisa, pode estar relacionado a um método. O que vem a ser um método? Decorrente, problemas relacionados à metodologia de execução de uma atividade. Por exemplo, o jeito que é executada aquela atividade pode levar a um efeito, ou bom ou ruim. A mão de obra, aí está relacionada às pessoas, né? Resultante das ações e habilidades das pessoas. Exemplo, comportamento, atitudes, perfil, qualificação, motivação, formação, etc. Máquina. Então, são causas relacionadas à máquina, a equipamentos. Por exemplo, olha, ferramentas, dispositivos, equipamentos, a questão da existência, manutenção ou não, limpeza. Material. São causas que levam a efeito relacionado à matéria-prima, não é? Produtos, material de consumo, insumo, dimensão, composição. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor, gente, com um exemplo mais claro, a gente vai entender um pouco melhor. Mas vamos lá. Meio ambiente. O que vem a ser essa causa relacionada ao meio ambiente? O meio ambiente é as questões ambientais, condições climáticas, as questões do ambiente, o calor, a umidade, a presença de poeira, de ruído. São questões relacionadas ao ambiente natural. A medida é decorrente de problemas relacionados às mensurações, às medições. Então, é relacionado à ferramenta utilizada, não a ferramenta em si, mas as medições utilizadas, o aparelho utilizado, o instrumento utilizado, a calibração daquele aparelho. Né? Então, a gente vai entender um pouco melhor daqui a pouco, pessoal. Vamos lá. Bom, como a gente pode fazer, então, um diagrama de causa e efeito? Vamos seguir alguns passos. Primeiro passo, a gente vai ter que achar um problema a ser analisado, que no caso seria esse efeito. Segundo passo, descrever o problema do lado direito e no final de um eixo, que seria a cabeça do peixe. Então, colocar lá na ponta do diagrama a descrição, em poucas palavras, desse problema que a gente vai estudar. Terceiro passo é encontrar o número maior possível de causas que possam contribuir para o efeito. Então, a gente vai pegar e colocar as causas. Claro, todas as causas primárias têm que estar presentes. Dentro de cada causa primária, a gente vai encontrar uma causa secundária. E a pouco a gente entender um pouco melhor. A gente vê uma causa coisa mais prática. Bem, pessoal.
Utiliza, então, a gente pode utilizar do brainstorm, aqui é uma ferramenta, exemplo, pode utilizar do brainstorm para começar do maior para o menor possível das causas nesse momento. Um exemplo aqui, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar relacionado a uma causa, um problema que a gente pode pegar na empresa, a redução do tamanho de uma embalagem que vem ocorrendo ao longo do tempo. A embalagem está sendo reduzida e a gente quer saber por que aquela máquina está produzindo aquela embalagem cada vez menor. A gente vai ver a máquina, será que a máquina está com defeito? Será que é um problema da pessoa que está fazendo o equipamento? A questão da mão de obra, será que é ele que está de maneira correta executando aquela máquina? Ou se é relacionado aí à questão, a gente pode pensar aí da questão do método de execução da ferramenta que fez com que a embalagem ficasse menor ao longo do tempo, né? Ou pode ser a questão da umidade, pode ser de papel, pode ser que a umidade está interferindo diretamente, diminuindo o tamanho da embalagem. Então, um exemplo aí que eu dei qualquer, mas poderia ser qualquer outro efeito, qualquer outro problema empresarial. Vamos continuando aí, pessoal. O próximo passo para a execução é identificar as causas secundárias. Aqui eu falei para vocês, tem as causas primárias, a gente vai identificar as causas secundárias aí de cada uma das causas primárias. Então, vamos lá, um exemplo prático aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Um exemplo, constatou-se que ocorria consumo elevado de combustível no setor de transporte de uma empresa. Através de um brainstorm, foram levantadas as causas que poderiam concorrer para o elevado consumo de combustível, o que permitiu então desenhar o seguinte diagrama de causa e efeito conforme a figura a seguir. Olha, vamos agora entender certinho, pessoal. Vamos lá, lembra dos passos? Primeiro passo, encontrar uma problemática que seria efeito. No caso aqui, o consumo elevado de combustível. Segundo passo, colocar ele na cabeça do peixe, quer dizer, com poucas palavras, na cabeça aqui do diagrama, no início do diagrama. O próximo passo, construir aqui as espinhas do peixe, que seria o quê? As causas primárias, método, máquina, meio ambiente, medida, material, mão de obra. E agora, no último passo, encontrar as causas secundárias. Como é que eu posso encontrar essas causas secundárias? A partir do brainstorming, por exemplo. A gente pode fazer uma reunião e tentar descobrir com o pessoal, o que está levando ao elevado nível, ao consumo elevado de combustível? Em relação ao meio ambiente, a temperatura está muito alta. Então, a temperatura mais alta, quanto mais calor, mais consome combustível. O tráfego, a frota está passando às vezes, por locais onde há um grande tráfego, a redução na marcha do automóvel, do veículo, andando mais devagar, aí faz com que consuma mais combustível. E relacionado à máquina, o que a gente pode pensar, pessoal? Qual a relação da máquina com o consumo elevado de combustível? O pneu está vazio, quer dizer, não está calibrado os pneus do carro. O desgaste dos componentes, a manutenção aí, a questão da máquina em si, ela não está boa para isso. Ela não está adequada, ela está com desgaste, alguma coisa mecânica. Método. O que pode ser relacionado ao método? Que a gente pode falar em relação ao método. Em relação ao consumo elevado de combustível. Dirigir muito rápido. O motorista está dirigindo muito rápido, está consumindo muito combustível. Ou o uso incorreto das marchas, andando uma marcha muito pesada por muito tempo. Agora vamos lá, em relação à mão de obra, a pessoa que está dirigindo aquele veículo, o que a gente pode relacionar ele com o consumo elevado de combustível? A manutenção inadequada, não foi feita aí a manutenção adequada do veículo, ou a falta de treinamento das pessoas que estão executando, a falta de treinamento das pessoas que estão executando aquele veículo. Ou desatenção do colaborador. Isso eu posso falar com que esteja relacionado, então, a questões de mão de obra ou os hábitos incorretos aí de manuseio do veículo. Relação material, o que eu posso elencar aí como relação material, levando ao consumo elevado de combustível? Eu posso falar, por exemplo, que está sendo utilizado aí um óleo errado no motor do carro, está adicionando muita água no combustível, a gasolina não está inadequada, então são várias coisas que eu posso falar relacionadas aí à questão do material. Em relação à medida, eu posso falar que o combustível não é que está gastando mais combustível, é que é um erro no marcador de gastos de combustível do automóvel. Então seria mais simples que eu imaginava, né, gente? Então todas essas causas primárias e secundárias, a gente vai elencando para tentar chegar num efeito. Então a gente pode falar assim, olha, esse consumo elevado de combustível está relacionado a essas causas aqui, que a gente levantou através de um brainstorming. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro para vocês esse diagrama. É uma ferramenta muito
fácil de ser utilizado na empresa, de fácil aplicação e pode ser útil em qualquer área, em qualquer situação. Desejo a todos bons estudos, fique com Deus, um abraço a todos.